Bem, vamos fazer uma oração para o tema de hoje, Lamentações, e a introdução do livro e também do capítulo. Querido Pai, dá-nos sabedoria para compreender a Tua palavra. Mais uma vez nós oramos confiados no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Então vamos lá. Você sabe que tanto judeus como cristãos dos tempos antigos consideravam o livro de Lamentações, que é o livro que a gente está começando hoje, como de autoria de Jeremias. Então a gente pode chamar ele de Lamentações de Jeremias. Tanto eruditos, estudiosos, como críticos, conservadores, etc., são unânimes na crença de que as Lamentações foram escritas nos dias de Jeremias. Além disso, há vários paralelos entre a fraseologia do livro de Jeremias, entre o tema do livro de Jeremias, entre as profecias de Jeremias e o livro de Lamentações, que acabam apontando a Jeremias como o autor do livro. O livro de Lamentações, ele corresponde aos dias finais ali do reino de Judá e principalmente em relação à destruição de Jerusalém, com todos os males que acompanharam durante o final do cerco à cidade. Você sabe que o povo de Jerusalém sofreu as mais intensas provocações durante o cerco final da cidade, que foi ali entre 588 a 586 a.C. Praticamente toda a população de Judá foi arrasada pelas sucessivas ondas das conquistas de Babilônia. E apesar de a maioria do povo judeu ter sido levado para a Babilônia, só os mais pobres da região foram deixados espalhados aí por todas as cidades e regiões rurais para trabalhar cultivando a terra, Então, não admira que o livro de Lamentações, ele tenha tons melancólicos, de angústia, de tristeza, porque Jeremias está falando sobre esse tema, Então, com esses detalhes, nós conseguimos nos situar e conseguimos, então, com esse contexto, identificar o autor do livro de Lamentações. Por 40 anos, Jeremias falou para o povo, apelou, instou para o povo de Judá para que ele se arrependesse dos pecados, mudasse de vida. Jeremias procurou fortalecer as mãos de Josias e dos seus sucessores por meio de um governo justo, de uma política externa sábia, honesta. E, acima de tudo, ele alertou a Judá da certeza da destruição que viria se a nação continuasse nos maus caminhos. Então, o livro de Lamentações parece que é o clímax dessas profecias de Jeremias, porque elas falam do cumprimento dos juízos prometidos por Deus, Elas apresentam a condenação de um povo que estava longe dos caminhos do Senhor, só que ela não é uma mensagem de desespero também. Em meio a toda mensagem de desolação, parece que a gente vê ali um fio de esperança. Parece não, nós vemos um fio de esperança que mostra que o Senhor perdoa, estava disposto a perdoar, não só perdoar, mas também abrandar os sofrimentos do povo. E quando chega no capítulo final de Lamentações, essa esperança, ela se apresenta na forma de uma oração. Quando lá em Lamentações 5 aparece um apelo, Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias como antes. Mas isso a gente vai ver depois quando a gente chegar em Lamentações 5. Agora nós vamos a Lamentações 1. Aqui eu separei vários versos deste capítulo que falaram meu coração e que mexeram comigo. E você também pode separar outros, porque Lamentações 1 tem 22 versículos e cada um deles apresenta uma história, uma apresentação diferente. Então veja, logo no início do capítulo 1, aliás, dando uma visão geral do capítulo 1, o capítulo 1 ele apresenta o miserável estado de Jerusalém, por causa do pecado. Também fala da nação que se queixa da dor e confessa que o juízo de Deus é santo, é justo, aliás. Esse capítulo 1, assim como os três seguintes, então Lamentação 1, 2 e 3, ele é um poema acróstico. A gente não percebe em português, mas no original dá para perceber que cada versículo se inicia com uma letra do alfabeto hebraico, organizando assim esses três capítulos numa poesia organizada, escrita em ordem alfabética.
O verso 1 diz assim: como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como a viúva, que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Então aqui aparece Jerusalém solitária, abandonada, arruinada, né? O verso 1 apresenta um contraste com a capital outrora próspera, célebre, né? Por sua beleza arquitetônica era bonita, né? Tinha força. Essa era a antiga Jerusalém. Aqui a cidade é apresentada de maneira destruída, já sem força, já sem esplendor. O verso 2 diz assim: chora, chora de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console, entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Então, verso 2, aparece a expressão procederam perfidamente. O assunto é que quando os babilônios eles atacaram Judá, os seus vizinhos, que antes encorajavam os judeus a se unir a eles contra a Babilônia, agora abandonaram. E alguns até mesmo se uniram para saquear Jerusalém. O problema é que Judá cometeu adultério espiritual. E ela cometeu adultério quando ela buscou os seus vizinhos pagãos, em vez de obedecer a Deus. E em vez de depender de Deus, em vez de clamar a Deus por segurança, buscaram segurança em mãos humanas. Então, quando se deflagrou a crise, os seus amantes, entre aspas, se voltaram contra ela. E, enfim, ela foi rejeitada por todos e encaminhada para o cativeiro. Que triste situação, né? Que triste situação de uma cidade, de um povo que poderia ter vitória, de uma cidade, de um povo que poderia encontrar alegria por ter Cristo Jesus guiando a sua vida, a sua existência. Que triste encontrar a história de um povo que colheu os resultados das suas escolhas funestas, das suas escolhas erradas. Em todos os versos, no entanto, aqui de Lamentações, amigo, e no capítulo 1 que nós estamos analisando hoje, eles descrevem a situação caótica do povo de Deus que havia se afastado do Senhor e que tinha perdido, portanto, a sua proteção. Olha só o verso 13. Vamos ler juntos. O verso 13 diz assim: lá do alto enviou fogo aos meus ossos, o qual se assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-se-me para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Então, verso 13, ela tem essa expressão forte, né? Arrojou-me para trás. Literalmente, ela pode ser traduzida como levou-me a retornar. Ou seja, o profeta faz um jogo de palavras. Ele usa a mesma palavra hebraica no verso 11 para descrever a renovação da vida física que o povo buscava, porém inutilmente. Nesse versículo, em vez de fazer voltar à vida, eles próprios são arrojados para trás. Deus os faz retornar de seus caminhos pecaminosos. No verso 14, diz assim: o jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas são entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. Então, verso 14, ali no verso 14, a intenção do profeta é mostrar que Jerusalém percebia que as transgressões eram a causa do seu castigo. Os pecados, eles eram um jugo sobre o pescoço dos pecadores. Deus havia quebrado o jugo da servidão do povo, mas só que o povo, eles quebraram também o jugo do serviço a Deus. E logo, como consequência, o povo recebeu um outro jugo, o jugo da servidão. E o capítulo termina então, no verso 18 ao 22, mostrando que Deus é justo. Que Deus pode todas as coisas, mas Ele é justo. O capítulo é enfático ao mostrar um contraste com a abominação de Jerusalém e a justiça de Deus. Aqui há um lamento que é proferido, né? Não em atitude de autopiedade, mas para mostrar o profundo remorso que o profeta sentia de alguém que percebe o fracasso de um povo que se afastou de um Deus justo.
Sabe, amigo, não há dúvidas a respeito da justiça de Deus. Tudo que Ele faz está certo. Não há dúvidas da palavra do Senhor, porque ela é o padrão de justiça. O profeta tinha certeza que o juízo de Deus cairia sobre as nações ímpias como sobre Judá, porque quando alguém se afasta de Deus, ele colhe as consequências. O fato de Deus usar os ímpios para punir Judá, de forma alguma indicava que aquelas nações estariam inocentes de seus pecados. Então o capítulo 1 apresenta tristeza pelo pecado, tristeza pela transgressão, mas também a esperança, por trás de tudo a esperança da salvação. Por trás de tudo, o capítulo 1 mostra que vale a pena confiar em Deus. Por trás de tudo, o capítulo mostra que vale a pena seguir os caminhos de Deus e é arriscado andar longe do Senhor. Então, pensando nisso, vamos orar para que Deus nos ajude a ser fiéis? Oremos juntos. Querido Pai, nesta hora eu oro pedindo a Tua bênção, a iluminação do Teu Espírito e a ajuda do Senhor, a fim de que sejamos fiéis aos Teus caminhos e à Tua palavra. Oramos certos de que o Senhor nos protege, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, que Deus te abençoe e lembre-se, seja reavivado pela palavra de Deus. Grande abraço.